plenário. Agora você acompanha a segunda parte da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade 5625, em que requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. De imediato, concedo a palavra ao ministro Bruno Bianco Leal, que falará pelo interessado presidente da República. Pois não. Excelentíssima presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo relator, ministro Edson Fachin, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, colegas advogados, públicos e privados, demais servidores, senhoras e senhores, boa tarde. A presente ADI, como já claro, questiona a Lei 13.352 de 2016, que estabelece nova modalidade de parceria entre profissionais do ramo da estética e salões de beleza. Trata-se de uma modalidade contratual específica, facultativa, em relação a outros tipos permitidos pelo nosso ordenamento jurídico. Sua regulamentação na lei impugnada contempla uma situação fática de um setor econômico específico, em que o modelo de parceria é comum e conveniente aos envolvidos. Tratamos aqui, excelências, de um modelo que preserva todos os direitos constitucionais dos trabalhadores e prestadores de serviço e que, portanto, não traz qualquer inconstitucionalidade, conforme aprofundarei. Antes de passar à discussão propriamente da constitucionalidade da norma, peço licença a vossas excelências para contextualizar sua edição à luz dos fatores que a motivaram. Como consta na justificativa da proposição legislativa, a relação de parceria no setor de beleza já vem sendo praticada de longa data. Trata-se de verdadeiro costume, já arraigado no setor, que com a Lei 13.352 ganhou reconhecimento legislativo. Havia, no entanto, uma espécie de vazio regulatório, já que não existia norma de hierarquia legal no ordenamento jurídico que organizasse essas relações sociais e econômicas já observadas na realidade e na prática. Note-se ainda, excelências, que há preocupação da lei em evitar abusos, em especial em circunstâncias nas quais o contrato de trabalho de parceria se descaracterize, quando se verifica a existência de subordinação entre o profissional parceiro e o salão de beleza. Ciente disso, o legislador instituiu firme arcabouço normativo e fiscalizatório, primeiro, distinguindo nitidamente as figuras do parceiro e do empregado, que é no artigo 1º-C. Depois, prevendo a possibilidade de aplicação de multa, de sanções equivalentes àquelas previstas na CLT, é o artigo 1º-D. Não faz parte do escopo da lei, portanto, transmutar relações empregatícias em contratos de parceria. Reafirmo, o escopo é regulamentar um conjunto de práticas, um verdadeiro costume jurídico, que padecia de insegurança jurídica em face do vazio normativo até então existente. Passo agora, propriamente, à defesa da constitucionalidade da lei. Em primeiro lugar, destaco que a segurança previdenciária resta absolutamente preservada. As partes, profissional e salão de beleza, que optem, já que se trata de uma faculdade, eu faço questão de repetir, que optem por celebrar o contrato de parceria, deverão estipular certas cláusulas no instrumento contratual, que será necessariamente escrito. Essas cláusulas são aquelas previstas no parágrafo 10º do artigo 1º-A da lei, que incluem o recolhimento de contribuição social e previdenciária em favor do profissional. Não há, assim, nenhuma perda de direito previdenciário para o trabalhador que atue nesta modalidade, ao contrário do que alega a requerente, já que temos aqui nítido caso de inclusão previdenciária de possíveis informais. Ademais, excelências, a própria lei, como já aludi, faz questão de distinguir o contrato de parceria das relações típicas de emprego previstas na CLT. E é justamente o elemento da subordinação que é determinante nessa distinção, já que o contrato de emprego seletista,
caracteriza o vínculo empregatício, diferenciando da modalidade contratual regulamentada por esta lei, a Lei 13.352, já dita de 2016, ora em discussão. É importante constatar que essa circunstância é comum na prática e vinha aparecendo em julgados do TST. Esses acordos ressaltavam que, nos casos apreciados, o profissional não era remunerado mediante salário e não havia a caracterização da subordinação, por exemplo, pelo simples fato de os profissionais parceiros poderem cancelar atendimentos ou deixarem de comparecer ao local de trabalho sem qualquer autorização da respectiva gerência. Não se vislumbra ainda a violação ao princípio da isonomia, também aventado pela requerente. Segundo argumento, seria anti-isonômica a coexistência de profissionais em um mesmo estabelecimento, submetidos uns ao vínculo empregatício e outros ao sistema de parceria. Ocorre, excelências, que isso pressupõe contra o texto da lei, que essa circunstância seria possível e, na prática, não pode ocorrer. Ora, se todos os profissionais estiverem submetidos às mesmas condições, serão evidentemente regidos pelos mesmos institutos, pelo vínculo de emprego, caso presente a subordinação e os demais requisitos da CLT, ou pelo contrato de parceria, caso presentes as condições da Lei 13.352. E, nesse caso, haveria um critério de discrime para justificar essa diferença de tratamento, seja no mesmo estabelecimento ou entre estabelecimentos distintos. Não há, portanto, no nosso sentir, qualquer quebra de isonomia. Me encaminhando ao final, chamo a atenção para o fato de que mudanças normativas sobre as relações de trabalho têm, de longa data, contato com a chancela dessa Suprema Corte. Isso fica muito claro em uma série de julgados sobre terceirização. Constou expressamente na ementa do acordo que julgou constitucional a Lei 11.442 de 2007, por exemplo, na ADI número 3.961, de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso. E abro aspas, que a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção e que a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego. Fecho aspas. Já na ADPF 324, também de relatoria do ministro Roberto Barroso, esse plenário embasou nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência o direito de agentes econômicos à formulação das próprias estratégias de negócio e, com isso, a opção pela terceirização na prestação de seus serviços. Também, no presente caso, estamos diante de um modelo normativo criado por lei ordinária, que dá aos profissionais parceiros e às empresas uma opção adequada às peculiaridades do seu respectivo setor, e não há que se falar em constitucionalidade nesse particular. Entendo que questões como a que discutimos devam ser vistas com foco na informalidade trabalhista, problema que assola o nosso país, especialmente em suas regiões mais pobres. A evolução da sociedade e as novas formas de trabalho, mais dinâmicas e muitas vezes com a utilização de plataformas digitais, não mais se adequam ao contrato formal de emprego previsto na CLT. Nesse sentido, legislações como esta trazem formalização, trazem dignidade e trazem também inclusão previdenciária. Não se trata de dizer, excelências, que a relação formal de trabalho não mais é adequada, mas sim que necessitamos de novas formas de contratação para novas modalidades de trabalho, tal como a lei hoje discutida buscou trazer. Agradecendo a atenção de vossas excelências, a Advocacia Geral da União postula que sejam julgados improcedentes os pedidos, declarando-se a constitucionalidade no todo da lei em exame. Muito obrigado. Agradeço ao ministro Bruno Bianco Leal e passo agora a palavra aos advogados que falarão pelos amici curiae. Cada um dos advogados disporá do tempo de até 10 minutos para a sua sustentação. Em primeiro lugar, doutora Patrícia Kelly Impero Rodrigues, que falará pelo Amicus Curiae Pro Beleza Brasil, Associação Brasileira dos Profissionais Empreendedores em Moda, Beleza e Estética.
Pois não, doutora Patrícia. Obrigada, excelente. Excelentíssima senhora ministra, ocupante da presidência, Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, relator Edson Fachin, decanos desta casa, procurador do Ministério Público, colegas e servidores, minhas saudações. Sustento pela ProBeleza Brasil, que também representa o Sindicato Nacional ProBeleza, HCF, Intercoifer, Projeto Tesourinha, dentre outros. Pois bem, a autora pede a declaração de inconstitucionalidade da Lei Federal 13.352 de 2016, que alterou a Lei Federal 12.592 de 2012. Analisando todo o contexto processual, a controvérsia é diminuta e reside em duas alegações principais: pejotização e precarização das relações de trabalho. Em primeiro lugar, quanto à alegação sobre pejotização, essa não pode prosperar. Data vênia, o profissional parceiro, ainda que inscrito no cadastro de pessoa jurídica, não é pejotizável, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 976 do Código Civil. Logo, qualquer discussão a respeito dessa tese da autora seria simplesmente, excelências, data máxima vênia, elastecer um sofisma. A lei, ora debatida, apenas reconheceu a figura do profissional parceiro como um trabalhador, empreendedor do setor da beleza e ratificou, como já feito há décadas, que ele possa optar pela tributação do Simples Nacional. Porque o imposto de renda da pessoa física, do trabalhador autônomo, é muito oneroso para esse tipo de negócio jurídico. Ou seja, a lei apenas reconhece o contrato realidade, princípio soberano do direito do trabalho. E desde sua promulgação, já retirou mais de 1 milhão de trabalhadores parceiros da informalidade. Nesse sentido, recente pesquisa do Sebrae Nacional, feita com milhares de profissionais da beleza, trouxe os seguintes dados. Trabalhando como profissional parceiro, você se sente? Lógico, desconsiderando os efeitos da crise, da pandemia, do Covid, 68% respondeu mais responsável pela minha vida profissional e pelo meu faturamento. 2% menos responsável pela minha vida profissional e pelo meu faturamento. 11% não sei. E 18% não se aplica ao meu caso. Ou seja, o que a autora chamou de pejotização, o ProBeleza Brasil chama de fenômeno jurídico e social, de liberdade de ofício e de livre iniciativa, fato jurídico que retirou da margem das leis milhares de profissionais da beleza e terapias complementares como a estética. Data vênia, excelências, a única explicação para a dissonância da autora com a primazia da realidade está na falta de sua legitimidade. Como muito bem pontuado no voto do ministro Alexandre de Moraes. De fato, uma confederação de turismo e hospitalidade está muito longe de entender a necessidade do setor da beleza, que clamava por regularização. Por conseguinte, quanto à alegação da precarização de trabalho, esta não pode prosperar, pois a lei não é impositiva, tanto que inicia o texto, artigo 1A, os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria. A lei apenas possibilitou uma alternativa de regular a primazia da realidade dos salões. Diga-se, reconhecer um negócio jurídico que, apesar de ter uma relação de trabalho, não é a de emprego. Por óbvio que, pela natureza humana, casos subjetivos sempre existirão, mas esses casos que tentarem fraudar
As relações de emprego serão declaradas nulos na forma do artigo 9º da CLT. Convém enfatizar, por fim, que não existe subordinação entre as partes, mas sim regras de coordenação e organização de esforços para dividir os benefícios da parceria, cujo pacto segue os requisitos elencados no texto normativo para sua eficácia e validade, inclusive o dever de assistência sindical. Aliás, outro cuidado do legislador foi determinar ao sindicato de categoria profissional, frise-se, de natureza laboral e não empresarial ou liberal, a função de assistir o pacto, atuando como uma espécie de corresponsável. Como exemplo para conhecimento desta corte, de forma inédita na história do direito do trabalho, o sindicato Pró-Beleza tem sido arrolado em processos trabalhistas para comprovar a sua atuação. A exemplo do paradigma de número 1109, dígito 75 de 2016, da 27ª Vara do Trabalho do Egrégio Tribunal da 2ª Região de São Paulo, caso da rede Sorro Hair, cuja atuação de profissionais parceiros foi reconhecida por histórica atuação do Ministério Público e da Justiça do Trabalho de São Paulo. Há autos no processo de número 000-2909, dígito 38 de 2012, da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo, documentos já integrantes destes autos. Essa forma de responsabilizar o sindicato anunciou o fim de entidades de carimbo ou oriundos do escandaloso caso do registro dos espúrios. Caso também da relatoria deste nobre ministro Edson Fachin. Portanto, excelências, estamos falando de adequação à modernização das relações de trabalho e não de precarização das relações. A Lei 13.352 de 2016, em todas as suas miríades, é uma grande conquista ao direito social do trabalho brasileiro. Como medida de preservar e criar mais postos de trabalho, muito mais postos de emprego, ao instante que toda a estrutura de parceria conta com uma equipe de trabalhadores seletistas de várias funções, como recepção, auxiliar de limpeza, estoquista, coordenadores. Aliás, como reconhecimento social nessa oportunidade única, excelências, eu quero fazer jus à memória da doutora Maria del Rosário Juncal Cruz, uma das mais expoentes advogadas que também contribuiu na redação do texto da lei, a qual, infelizmente, vítima da pandemia, não está mais entre nós. E também a memória da dona Inácia Maria Silva, uma brasileira, a famosa Faz Tudo, inclusive cabeleireira, retrato de inúmeras mulheres, arrimos de família, que clamam não serem mais jogadas às margens, à margem das leis, caso esta corte julgue procedente a ação. Logo, excelência, por essas fundamentações e por tudo aquilo já produzido nos autos, requer a Pró-Beleza Brasil seja julgada completamente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade como medida de direito e justiça. Era o que se tinha a sustentar. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Agradeço a doutora Patrícia Kelly Impero Rodrigues e passo a palavra ao doutor Aquiles Augustus Cavallo, que falará pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira dos Salões de Beleza, ABSB. Pois não, doutor? Está sem som. Recuperado o som. Boa tarde, excelentíssima senhora ministra presidente. É uma honra poder me dirigir a Vossa Excelência, senhores e senhoras ministras, a quem eu também me curvo pelo saber jurídico de Vossa Excelência, a todos que estão nos assistindo, principalmente esse grande universo de profissionais da beleza e do bem-estar. Excelência, a Lei 13.352, ela é datada do dia 27 de outubro de 2016
Então, hoje, exatamente hoje, ela completa 5 anos de existência. É uma coincidência? Vamos dizer que Tênis, a deusa da justiça, escolheu essa data para quebrar um dos argumentos retóricos da autora, que diz que depois dessa lei haveria de ter uma enxurrada de parceiros, borracheiro parceiro, garçom parceiro e etc. Mas não existiu. Não existiu. Por que não existiu? Porque a lei do salão parceiro, essa nossa lei que nós conversamos hoje, ela está inserida exclusivamente no âmbito dos profissionais do bem-estar e beleza. Notem, excelência, essa lei, ela, como qualquer outra lei, ela passa por uma via crucis legislativa. E notem, o debate ocorrido tanto na Câmara dos Deputados como no Senado foi enorme, foi imenso. Desde o momento em que o relator do projeto de lei respectivo, o deputado Ricardo Izar, aqui de São Paulo, entregou esse projeto de lei, o debate foi enorme. Todas as comissões puderam debater, puderam entrar no âmago da questão. E tanto foi uma disputa, uma conversa, um diálogo tão latente que existiu no Senado Federal, a pedido do senador Paulo Paim, uma audiência pública. Essa audiência pública, de enorme repercussão, ela pôde demonstrar que a lei era uma vontade, era mais do que uma vontade, uma necessidade de todos que orbitam, que trabalham, que vivem do bem-estar e da beleza. Essa audiência pública pôde trazer para os senadores, naquele momento, subsídios fáticos de que é uma lei boa. E com isso, excelência, desmontam-se outros argumentos fantasiosos que a gente escutou aqui na sessão. Por exemplo, se falou que a maioria dos 700 mil MEI foram alocados em 1.600 salões. Ora, se isso tivesse acontecido, que nunca aconteceu, cada salão haveria de ter mais de 430 profissionais. Os salões no Brasil não têm essa quantidade de profissionais. Então, se colocou muita informação indevida, muita informação meramente grito de guerra, um mantra, apenas para se chamar a atenção de algo que não existe, porque essa lei é querida. Notem, excelência, logicamente, a gente tem que olhar a questão extrínseca desse julgamento. Quando analisamos a ADI 5685, que ela fala da terceirização da atividade fim, nota-se o seguinte: essa ADI contemplou 5 outras ADI e foi proposta, tinham como autores nada mais, nada menos do que 3 partidos políticos, 3 confederações e a própria PGR. Nessa ação mencionada, a ADI 5685, haviam 19 amigos da corte. Ora, excelência, neste caso, existe apenas e tão somente uma entidade, uma confederação, que até eu gostei do nome, da auto-intitulação, uma confederação eclética. E o eclético é exatamente aquilo que não é nada específico. Então, uma confederação lato sensu, que não tem mais ninguém compartilhando da sua ideia como coautor, e quanto aos amigos da corte, Vossas Excelências vão notar, todos os amigos da corte, e eu, inclusive, estamos contrário à explanação desta confederação. Notem, Excelência, o julgamento que antecedeu a respeito da fixação do valor de indenização trabalhista, o quanto de mobilização existiu de coautores e amigos da corte, de lado e outro. Nesta ação, não. Nesta ação, existe apenas e tão somente, Excelência,
um único autor, que repete mantras e informações infundadas. Eu pude buscar 2 informações infundadas que demonstram o seguinte: não existe um rigor jurídico para atacar a lei. Notem, excelências, eu tenho conhecimento e participei, olhei intensamente os oradores que me antecederam. Então, eu gostaria de falar sobre o ganho, a entrega que essa lei trouxe para toda a comunidade do bem-estar e beleza. Notem, excelência, houve oportunidade de riqueza e renda para os profissionais. Sim, houve, porque esses profissionais se agregaram a salões. Sabemos nós que os profissionais de beleza precisam estar estruturados fisicamente. E essa estrutura é dada, é entregue no momento em que eles fazem a parceria. Então, o que justifica os 700 mil MEI é justamente isso, oportunidade de receita e renda. Excelência, o empresário, assim dizendo, o dono do salão, a insegurança jurídica que rondava a vida dele por ter que disputar uma evidente parceria na questão trabalhista, realmente foi extinta, porque a lei deixou claro que a parceria existe, ela é clara, ela tem que se prevalecer. E muito mais, excelência, uma questão que é muito cara para mim é a justiça fiscal. Por que justiça fiscal? Imaginem, excelência, o salão recebendo todo o valor que o cliente paga. Ele tem que oferecer 100% para a tributação. Em seguida, a hora que ele repassa esse dinheiro para o profissional, esse mesmo dinheiro suado, sofrido, é tributado 2 vezes. Excelência, estamos com uma justiça fiscal na mão dada por essa lei. Essa lei faz com que o dinheiro entra, a parte do salão é tributada pelo salão, a parte do profissional pelo profissional. Justiça tributária que todos querem. Excelência, o profissional do setor passou a ser ouvido e visto, porque ele se agregando como MEI, que a maior parte se agregou como MEI, ele passa a ser visto na vida previdenciária, ele passa a contribuir. Então, diferentemente do que foi rapidamente alardeado pelo autor, não existe perda fiscal, pelo contrário, há ganho fiscal, porque muito mais gente se agrega, entra nesse modelo de parceria e, com isso, faz a sua arrecadação. Formalização, excelência, mais do que pejotização, esse termo horrível, e é algo que foi cunhado como um grito de guerra, ele não existe, porque o que a gente tem é formalização. As pessoas, os profissionais se formalizam, entram no mundo efetivo. Consumidor, excelência, essa regra, ele traz ganho para o consumidor, excelência. Por quê? Um serviço prestado com mais empenho, com mais regras, com mais cuidado, existe efetivamente. Excelência, os profissionais de beleza trabalham com as mãos. Os grandes profissionais, os grandes cabeleireiros, que eu tanto admiro depois que eu comecei a trabalhar nesse segmento, são artistas das mãos. E estão querendo algemar esse artista. Como esse artista vai trabalhar? Excelência, concluindo, a lei do salão parceiro é um filho planejado, querido, bem formado e que está entregando para o país aquilo que ele recebeu. Tem que ser improvido esse pedido. Muito obrigado e boa tarde. Agradeço ao doutor Aquiles Augusto Carvalho e passo a palavra à doutora Luciana Diniz Rodrigues, que falará pelo Amicus Curiae, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Pois não, doutora Luciana? Boa tarde a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber,
excelentíssimo senhor ministro relator Edson Fachin, e assim estendo o cumprimento aos demais ministros. Cumprimento também o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e os demais colegas e servidores presentes. É uma honra ter o espaço para presente sustentação, representando a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que está na presente ADI 5625 como um amicus curiae. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5625, foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, com relatoria do ministro Edson Fachin, onde se discute a inconstitucionalidade da Lei 13.352 de 2016, e que dispõe sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza. A referida lei traz o reconhecimento da primazia da realidade, pois veio regulamentar uma prática já usual no setor de beleza, que se utiliza de profissionais especializados, trabalhando como autônomos e sendo remunerados à base de comissões. Com isso, estabelece critérios para a celebração de um verdadeiro contrato de parceria entre pessoa física e ou jurídica. A lei foi estruturada de forma clara, ao estabelecer que a relação existente entre as partes configura prestação de serviço de caráter autônomo, destituídos dos pressupostos de não eventualidade, dependência, onerosidade, aplicáveis apenas quando se trata de uma relação de emprego. Nesse aspecto, destacamos que a norma em análise prevê a necessidade do referido contrato ser celebrado por escrito e com homologação do sindicato da categoria profissional e laboral, e, na ausência desses, pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. Nota-se a preocupação do legislador com a proteção do profissional parceiro ao elencar formalidades para a validade do pacto. Essa exigência vai ao encontro da preocupação consagrada na Constituição Federal, de participação do ente representativo da categoria sempre que estiverem em discussões direitos afetos a condições de trabalho. A homologação do pacto de parceria, exigida pela lei em sindicato de categoria profissional de natureza laboral, delega a estes a função de fiscalizar a parceria e assistir aos profissionais parceiros. Assim, afasta-se o risco de relações que fogem do espírito da parceria. É importante destacar que a Lei 13.352 de 2016, ao estabelecer essas regras e requisitos para a parceria, traz segurança jurídica para as relações e atende e protege os princípios da dignidade humana das partes, consolidado no artigo 1º, inciso 3º, assim como os valores sociais do trabalho, em seus incisos 2º e 4º, e da livre iniciativa, artigo 170, todos da Constituição Federal. A lei não é impositiva. Podemos notar no artigo 1º-A a flexibilidade de escolha entre as partes com a seguinte redação: os salões de beleza poderão celebrar contratos de parceria, cabendo às partes a decisão do modelo de empreendedorismo que irão escolher. É importante vislumbrarmos, excelências, que dentro de uma economia de mercado, e principalmente em segmentos que dependem exclusivamente da frequência do consumidor para aumentar ou manter o faturamento de uma empresa, como é o caso da área em análise, a legislação deve contribuir para acelerar o empreendedorismo, em respeito ao princípio constitucional da livre iniciativa e fomento da atividade econômica, artigo 174 da Constituição Federal, principalmente se levarmos em consideração o fato de que o setor congrega inúmeras microempresas e empresas de pequeno porte. Na maioria dos municípios brasileiros, nos deparamos com pequenos salões de beleza, ou seja, grandes franquias ou empresas de grande porte nesse setor são exceções no nosso país. A lei é de 2016 e a realidade e os dados mostram um alto número de profissionais que saíram da informalidade. Isso é muito importante destacar. A reflexão que se faz necessária nesse momento é que não estamos tratando de profissionais que deixaram de ser regidos pela CLT e passaram para o contrato de parceria,
e sim para profissionais que saíram da informalidade. Dados levantados pela CNC mostram que a atividade de cabeleireiros, atividade em questão na presente ADI, o CNAE 960-2501, é a principal, a maior atividade profissional de microempreendedores individuais, MEI, seguida bem de perto pela atividade do comércio varejista de artigos de vestuário e acessório. Essa categoria representa cerca de 12 milhões de trabalhadores. E a lei traz vantagens para esses profissionais, como autonomia para definição de horários e locais de trabalho, segurança jurídica, direitos previdenciários, redução de encargos tributários, formalidade e transparência. Acrescentando ainda esse fato, temos os danos econômicos provocados pela pandemia do Covid-19, enfrentado nos últimos 17 meses e sem previsão de retorno à total normalidade. O setor foi diretamente afetado pelas restrições de circulação e, com isso, já vivenciamos o fechamento de inúmeros estabelecimentos. Assim, é o apelo pela consideração do impacto social e econômico da presente questão. Na lei há um evidente prestígio à segurança jurídica e à livre iniciativa, introduzindo critérios seguros para a formalização das relações de parceria. Reforçamos ainda o atendimento aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, assim como princípios da cidadania e valores sociais do trabalho. A lei, na sua íntegra, atende os princípios da Carta Magna e, portanto, é constitucional. Sendo assim, pedindo vênia aos entendimentos contrários, a CNC, como amicus curiae, pleiteia que seja julgada improcedente a ADI, mantendo-se na integralidade a Lei 13.352 de 2016, pois não padece de nenhum vício de constitucionalidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade e boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Luciana Diniz Rodrigues, que falou pelo amicus curiae Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos. Devolvo a palavra ao eminente relator para voto. Senhora Presidente, reitero meus cumprimentos a Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, os estimados ministros que se encontram aqui no plenário, os estimados ministros que acompanham e participam desta sessão também por teleconferência. E, senhora Presidente, me permito, de modo especial, saudar as sustentações orais que aportaram à tribuna virtual desta sessão. Sem favor algum, foram sustentações orais que enriquecem o debate, por evidente, portadora de visões distintas, algumas no mesmo sentido, outra em sentido distinto, mas todas contribuindo com elementos econômicos, jurídicos e sociais, o que realça o valor do trabalho dos profissionais que se colocam como destinatário deste julgamento, destas regras e da merecida e justa preocupação da sociedade e do Estado. Senhora Presidente, este tema e esta ação direta de inconstitucionalidade 5625 já esteve por 2 vezes no plenário virtual. Percebeu-se, inclusive, de uma das sustentações orais, uma referência até mesmo a um dos votos que lá houvera sido inserido no trâmite ordinário do procedimento virtual. É certo que, de acordo com a regra regimental, em havendo pedido de destaque, o feito vem, como veio este, para o julgamento presencial,
e se retoma o julgamento desde o início, tanto que eu estou aqui a proferir o voto como relator, voto esse que já houvera inserido no plenário virtual, onde começou um debate implícito, que certamente aqui vai se explicitar, até pelos pedidos de destaque, e esse debate, de algum modo, reconhece que, se não há votos formalmente proferidos, substancialmente, já há um conhecimento das posições sobre esta matéria. Por isso, senhor presidente, eu vou apresentar o voto que trago à colação, em algumas passagens, tomando a liberdade de fazer uma abordagem um pouco mais sucinta, em homenagem ao debate que dar-se-á. Até porque me permito referir, como foi dito da tribuna, o quinquênio que a norma apresenta na data de hoje não pode ser a visão de mais um quinquênio à espera de uma resposta, porque a pior de todas as respostas é não responder. E creio que no dia de hoje esse tribunal principia a dar a sua resposta nesta matéria. São fundamentalmente 5 premissas que estão contidas no voto que trago à colação aos eminentes pares, às eminentes ministras. E a primeira dessas premissas assenta que há um inequívoco vetor de proteção trabalhista em nível principiológico que estabelece a presunção constitucional em favor do vínculo empregatício na hipótese de incontroversa prestação de serviços por pessoa natural. Esse corpo de princípios tem assento em diversos dispositivos expressos da Constituição. Foram escolhas da legislação constituinte que se projetou para a Constituição da República. Incisos 3 e 4 do artigo 1º, incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 3º, inciso 2 do artigo 4º, artigo 5º, caput e parágrafo 2º, artigos 6º e 7º, caput e seus respectivos incisos, nomeadamente também o parágrafo único, artigo 8º ao artigo 11º, artigo 170, caput e seus incisos 3, 6 e 7, e artigo 193 da Constituição. A segunda premissa na qual este voto se assenta reconhece que da inegável força normativa desses dispositivos que contêm regras e princípios e, portanto, normas constitucionais de caráter vinculante, e, nomeadamente, princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização social do trabalho, do bem-estar individual e coletivo, da justiça social, da não discriminação e da igualdade, em especial no sentido material da igualdade, e da vedação ao retrocesso social, decorre o dever do Estado de legislar para garantir a sua efetivação. A terceira premissa projeta-se precisamente para o espaço que, diante desse desenho normativo vinculante, é deferido ao legislador infraconstitucional. E, portanto, a legislação infraconstitucional que tenha por intenção, por objetivo, afastar a existência de vínculo de emprego, tenha em face de si elevado o ônus argumentativo, devendo necessariamente se fundar a um só tempo em interesse público e motivo social relevante. Essa é a exigência para delinear-se a relação de precedência das normas constitucionais em relação às normas infraconstitucionais e normas constitucionais que traduzem
a presunção de prevalência em favor do vínculo empregatício. A quarta premissa assenta que somente da análise do caso concreto é possível identificar se a presença ou não dos elementos fáticos, jurídicos, constituídos da relação empregatícia. E, nesta relação empregatícia, chamando à colação a Justiça do Trabalho para apreciar os fatos e o direito, e, na hipótese de conjugados os elementos respectivos, considerar existente o vínculo de emprego. Uma vez que a Lei 13.352, de 2016, tem por finalidade pacificar entendimento quanto às hipóteses de inexistência de relações empregatícias no ramo do embelezamento e do bem-estar, há que se demonstrar a reiteração de práticas que estariam a fulminar a garantia da segurança jurídica. E em quinto lugar, a quinta e última das premissas do voto, leva em conta que a lei ora contestada não requisita que o ato contratual reúna elementos próprios a determinar a autonomia e ausência de subordinação jurídica do trabalhador, nem tampouco comina percentual de cota-parte ou da cota-parte que afaste a caracterização da relação de emprego ou exclua a sua subordinação ou mesmo, não raro, a inferioridade econômica. Porque os dispositivos vergastados e impugnados incidem sobre relações caracterizadas pela subordinação jurídica e econômica do ponto de vista estrutural, com a possibilidade de existência de vários critérios indicadores da presença da relação de emprego, a lei em pauta nada mais fez que conferir, mediante instrumento formal de contratação, roupagem de autonomia ao trabalho subordinado, com exclusão dos direitos trabalhistas fundamentais inerentes e incidentes na relação de emprego. A base doutrinária na qual essas premissas se assentam chamam à colação os ensinamentos de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Luiz Fernando Barzotto, Maurício Godinho Delgado, Amaury César Alves, Andréa Dantas Santos e Ingo Wolfgang Sarlet. Por isso, e em síntese, para principiar o voto, eu estou propondo, senhora presidente, senhores ministros, preliminarmente, a plena cognoscibilidade da presente ação direta com o reconhecimento da legitimidade ativa da autora, bem assim da pertinência temática que verifico inequívoca no caso presente. Tenho acentuado, senhora presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, que a justiça social, como valor e fundamento do Estado democrático de direito, que é regra constitucional, se torna a diretriz segura de que o trabalho humano e sua valorização objetiva assegurar a todos e a todas uma existência digna, bem como de que o primado do trabalho é a base da ordem social brasileira, tendo por objetivo o bem-estar e a justiça social. É por isso que a Constituição declara, sem dúvida alguma, diante do texto expresso do artigo 170, que a ordem econômica constitucional deve ser balizada pelo princípio da valorização do trabalho humano, como, aliás, acentua o professor de todos nós, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, para quem
A ordem econômica deve assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. O objetivo da ordem social é o próprio bem-estar e a justiça. A primeira deve garantir que o processo econômico, enquanto produtor, não impeça, mas, ao contrário, se oriente para o bem-estar e a justiça sociais. Fecho aspas dessa citação, que mais alongada se encontra no voto, para relembrar, especialmente no tempo presente, que a sociedade constituída pela Constituição de 88 almeja ser livre, justa e solidária. Por isso, como escreveu o professor Luiz Fernando Barzotto, todos os sujeitos da comunidade, desta comunidade que no Brasil resilientemente se projeta para ser uma comunidade de inclusão, estimula esta comunidade a mais plena possível igualdade de direitos, de modo que cada um só possui os direitos que aceita para os outros, diz o professor Barzotto. Ou seja, cada um é sujeito de direito na mesma medida em que reconhece ao outro como sujeito de direito. É consabido que dentro da Constituição brasileira, a harmônica convivência desenhada pelo legislador constituinte entre princípios que inspiram o Estado liberal de direito ao prestigiar as liberdades e, simultaneamente, o Estado social de direito que se compromete com a igualdade. Esses dois vetores foram desenhados pelo Constituinte de 88 e é a isso que chamamos de Estado de Direito Democrático no Brasil. E é nesse Estado e nessa sociedade livre, justa e solidária que é possível testemunhar a dinâmica histórica, social e cultural que está construindo as relações concretas do direito e, de modo especial, do direito do trabalho, sempre atentas às interferências econômicas locais, regionais e globais no rumo de novas conformações das relações trabalhistas. Por isso, os destinatários das normas constitucionais de 1988 são legitimados a reivindicarem, sob as luzes dessa Constituição expressa, positivada, direitos sociais fundamentais trabalhistas como decorrências primárias do modelo político elevado a estatuto jurídico do Estado de Direito Democrático no Brasil. Não raro, é verdade, se associa o fenômeno da mitigação dos direitos fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas, em face das contingências da realidade social, econômica e política, as quais supostamente seriam impeditivas da sua plena concretização. Porém, a proteção jurídica ao trabalho é um direito fundamental social, de modo que, sempre quando necessários ajustes nas condições jurídicas estabelecidas para o mundo do trabalho e pelo mundo do trabalho, a regulamentação respectiva por normas infraconstitucionais não pode afrontar a proteção constitucional que lhe é endereçada. É nesta ordem de ideias que colho a lição doutrinária do eminente ministro Maurício Godinho Delgado, que salienta, no que cito, a convergência dos inúmeros preceitos constitucionais para o estímulo, a proteção e o elogio à relação de emprego. Daí advém uma diretriz de atuação normativa do Estado,
aquilo que a Maurício César Alves sustentou, e com acerto, em meu modo de ver, que o legislador infraconstitucional somente pode afastar o vínculo empregatício quando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT em situações excepcionais em que haja claramente interesse público. Tal compreensão, acrescenta o eminente jurista, tal compreensão se dá em razão da centralidade, da presunção e da prevalência do vínculo de emprego no plano das relações capital-trabalho no Brasil e da incidência de princípios constitucionais que protegem especialmente o trabalho. Acrescento que, ausente bem jurídico constitucional, promovido pela natureza característica da relação jurídica, ou esvaziado o propósito do tratamento legal próprio a ela concedido, não há justificativa a legitimar o afastamento da relação de emprego. Por isso, reitero, segundo penso, que a legislação infraconstitucional que tenha por objetivo afastar a existência do vínculo de emprego deve fundar-se em interesse público e motivo social relevante, sob pena de violar o conteúdo das normas constitucionais. Destaco nesse passo a previsão do parágrafo 11º do artigo 1A, introduzido pela lei impugnada na lei de 2012, a Lei 12.592, alterada pela lei em questão, a 13.352, afastando o vínculo empregatício do profissional parceiro com o salão parceiro na vigência de relação ou da relação firmada no contrato de parceria. Destaco ainda a regra contida no artigo 1C, como exceção àquele parágrafo 11º do artigo 1A, indicando a possível caracterização do vínculo de emprego entre o salão parceiro e o profissional parceiro, no caso em que, inobservados os requisitos formais pela lei descritos para a formalização do contrato de parceria ou desempenhada a função diversa da detalhada no contrato de parceria. A lei impugnada não cuida, no entanto, da inexistência dos pressupostos fáticos jurídicos que constituem a relação de emprego para a validade da contratação diversa, ou seja, em forma de parceria. Registro, sim, o longo debate importante que se deu diante do projeto de lei 5230, como é certo que ali se buscou declaradamente a segurança jurídica diante do que se apontou como decisões divergentes da Justiça de Trabalho em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego no setor de beleza e estética. A lei, portanto, não se pode negar, teve declarada para si a finalidade de pacificar o entendimento no sentido de que inexistiria relação empregatícia no ramo, e reproduzo no voto a manifestação dos motivos do projeto. Ocorre que a jurisprudência trabalhista atenta, aliás, ao princípio da realidade mencionado da tribuna, sempre procurou constatar, no caso concreto, a presença ou não dos pressupostos fáticos jurídicos inscritos no artigo 3º da CLT, que são substanciais à caracterização da relação de emprego, em especial o pressuposto da subordinação, e cito diversos precedentes, nomeadamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, cito precedente do eminente desembargador Luiz Otávio Linhares Renault e também da relatora juíza convocada Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim, que
examinam a matéria nesta perspectiva, qual seja a de que somente da análise do caso concreto é possível identificar se a presença ou não dos elementos constitutivos da relação empregatícia, matéria própria que concerne à justiça do trabalho. Por isso, entendo com todo o respeito às posições diversas que se revela inconstitucional a Lei 13.352, ao instituir regime jurídico próprio às relações de trabalho do setor de beleza e estética e, mediante mero instrumento formal de contratação, afastar por si só, pelo mero instrumento formal de contratação, a afastar o vínculo de emprego e os direitos trabalhistas fundamentais que decorrem do vínculo do emprego. Nesta dimensão, não vejo princípio ou valor constitucional que apoie a validade constitucional da lei impugnada. Por isso, senhora presidente e senhores ministros, colho e acolho o parecer lançado pela douta Procuradoria-Geral da República, e aqui volto a saudar aqui presente o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. Volto a frisar que acolho o parecer lançado, em especial quanto à inconstitucionalidade da disciplina das relações de trabalho marcadas pela subordinação jurídica e econômica do trabalhador, atribuindo-lhes apenas em sentido formal caráter autônomo. Por isso, nessa ordem de ideias, senhora presidente e senhores ministros, examino também no voto o sentido da subordinação e toda a evolução que este significante ressignificado nas relações econômicas, sociais e profissionais contemporâneas apresentam à luz do conceito genérico de subordinação jurídica, compreendendo também a hipossuficiência e um conjunto de circunstâncias que dizem respeito à disposição de condições e periodicidade da atividade, ao uso de bens necessários ao desempenho de atividades profissionais e até mesmo caracterizado este significante pelo acesso e circulação nas dependências do respectivo estabelecimento. Por esta ordem de ideias, aqui colho, aliás, a grande contribuição que deu a esta matéria o ilustre professor, estimado amigo professor José Afonso D'Alegrave Neto, que analisou as novas modalidades do trabalho e o novo conceito de subordinação num belíssimo ensaio que alongadamente cito no voto e publicado na revista Síntese Trabalhista e Previdenciária. Nesta ordem de ideias, colho precedente no Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual, presente qualquer das dimensões da subordinação, seja subjetiva, seja objetiva, seja estrutural, considera-se configurado o elemento fático jurídico da relação de emprego. Estou citando o recurso de revista da relatoria do eminente ministro Maurício Godinho Delgado. É nesta ordem de ideias que está a interpretação constitucional, e com isso vou para a conclusão, senhora presidente, está a interpretação constitucional abrindo-se na exata medida do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição às previsões da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é lei no Brasil. Eis que foi ratificada pelo Brasil já no ano de 1992, o que significa que o Brasil assumiu, e não é, nem pode ser uma proclamação teórica. O Brasil assumiu o compromisso de potencializar progressivamente os direitos sociais, econômicos e culturais, de forma a garantir a sua plena efetividade. E o imperativo da ampliação da efetividade
desses direitos está ligado ao dever de não regressividade, ou seja, aquilo que entre nós é analisado de maneira brilhante pelo professor Ingo Sarlet e que concerne ao princípio da vedação ao retrocesso social. Assenta o professor Ingo, na sua obra sobre os direitos dos trabalhadores como direitos fundamentais e a proteção na Constituição Federal Brasileira de 1988, texto inserido sobre relevante obra acerca da CLT à luz da Constituição, em Marco Túlio Viana e Cláudio Janotti da Rocha, diz o professor Ingo que há na Constituição uma salvaguarda do núcleo essencial na esfera dos direitos sociais dos trabalhadores para a preservação de todas as exigências de um direito fundamental ao trabalho digno. Numa sociedade que é preciso resguardar o direito a ter direitos, ter direito ao trabalho é o primeiro pressuposto de uma vida digna. Por isso, senhora presidente, renovando as minhas mais respeitosas vênias, as compreensões em sentido diverso, eu estou conhecendo da ação direta e julgando integralmente procedente o pedido. É como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro Luiz Edson Fachin. Eu proponho agora aos colegas, em função do horário regimental, são 18 horas e 5 minutos, que nós suspendamos a sessão e a ela dando continuidade no dia de amanhã, já sob a presidência do ministro Luiz Fux. Esse caso. Este caso foi a orientação que recebemos, que fica, então, a continuidade designada para amanhã. Eu agradeço aos eminentes pares, agradeço ao senhor Procurador-Geral da República, agradeço às senhoras e aos senhores advogados, né, que estão conosco ao longo deste julgamento, também ao ministro Bruno Bianco, nosso advogado-geral da União, e desejando uma ótima noite a todos, declaro encerrada a sessão.